E só vou aqui ajeitar minha tela para eu poder começar. Deixa eu ver. 1, 2, 3 e vamos gravar. Beleza. Bom, pessoal, mais uma vez muito boa noite. Obrigado por vocês que estão entrando aqui para assistir. Grande Ricardo, um grande mestre aí do jiu-jitsu, a Ana, Poliane, Silmara, muito obrigado pela presença de vocês. E agora eu vou chamar a minha amiga Ana para conversar comigo. Vamos lá. Olá, Ana, tudo Oi, bem? Marcos, tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Sim, tudo tranquilo. Bom, Ana, se apresente pra gente, fale pra gente o que que você faz no seu dia a dia, o seu trabalho, de onde você é, como que a gente faz um contato com você. Vamos lá, fica à vontade. Bom, meu nome é Ana Cândida. Eu me apresento aqui no Instagram como Ana Cher. E eu sou psicóloga, psicanalista. Atuo atualmente somente como psicanalista, né, na abordagem psicanalítica. Sou do Rio de Janeiro, atendo aqui no bairro de Copacabana. E atualmente estou fazendo os atendimentos online, até por conta da pandemia, né, com a paralisação, isolamento social, enfim, essas coisas. E sou uma apaixonada pela psicanálise e, e é isso. A sua paixão pela psicanálise dá para perceber pelos seus textos, né? Pessoal, ó, quem está assistindo aqui, se quer ler um pouquinho sobre psicanálise e a psicanálise do cotidiano, de fato, discussões do dia a dia sobre filmes. A Ana, no canal dela, ela escreve sobre a psicanálise e essas coisas do dia a dia. Por isso o tema da nossa live hoje, né, a psicanálise no Sim, cotidiano. Né? É uma coisa que a sim, Ana sim. vem trabalhando, né? Inclusive não só no Instagram, no Facebook, ela também tem as suas publicações, né, Ana? Me fala um Uhum, pouquinho como sim. que é para você escrever. Antes da gente entrar de fato no nosso tema, fala um pouquinho o que esse gosto, de onde veio esse gosto de escrever sobre as coisas do dia a dia e a psicanálise. Bom, eu gosto muito de escrever e eu gosto muito da psicanálise. E eu gosto muito de levar a psicanálise, né, a todos. Eu acho que a psicanálise, ela é uma coisa assim muito, ela ficou, né, uma coisa assim muito elitizada e muito estigmatizada por conta disso, né? Uhum, Então eu acho que a psicanálise ela deveria ser acessível a todos, porque ela não é um tratamento que a gente trata de doenças, não é um tratamento que a gente leva para quem tem transtornos, nada disso. Eu acho que a uhum, psicanálise, né, ela tem a ver com as questões da vida, né? E ela está no dia a dia, né? Ela nos mostra um leque de possibilidades de olhar a vida de outros ângulos, né? Então, uma pessoa chega em análise, porque eu estou com um problema tal, eu estou com um problema Y, X, não sei o quê, mas será que eu estou doente? Qual o meu diagnóstico, né? E eu costumo dizer que a psicanálise vai fazer você olhar para esse problema X, Y ou Z, né? Se autoconhecer, né? Saber da onde que uhum, ele vem, por que que ele se apresenta daquela forma, por que que você reage a determinada dessa maneira, né? Diante dos problemas da vida. E você aprende a lidar com isso, né? A lidar com isso como sendo uma questão sua e que está tudo bem, porque né, ninguém é perfeito, a gente reage de determinadas maneiras e a gente aprende aí um leque de possibilidades de lidar com a vida, né? Então eu acho uhum. assim que a gente levar a psicanálise para o cotidiano, como ela realmente é, eu acho muito importante. E eu acho que ela deveria ser uma coisa acessível a todos, né? Uhum. Então, um dos meus objetivos em escrever é justamente isso. E eu já gosto de escrever, né? Então, Sim. Não, os seus textos são ótimos, assim. Mais uma vez, recomendo, pessoal. Olha, acessa o canal da Ana, veja ali os textos que ela publica, que são, assim, quem curte psicanálise mesmo, vai, assim, se deliciar com os textos. E quem não curte, quer
aprender a psicanálise do dia a dia, inclusive de filmes, você falou do McDonald's esses dias, Sim, sim, sim. do Brendan Fraser, aquele filme dele, Endiabrado, né? A questão Sim, da perversão. sim. Então é muito Eu tô para bacana. escrever, eu tô para fazer a análise do Acrimônia. Não sei se você já assistiu. Não, esse ainda não. Ah, pois é, eu tava para fazer a análise, vou ver se até esse fim de semana eu consigo fazer. Vamos Oh, ver que aí. Não, bacana. não, não prometo, mas vou tentar, porque o filme é muito bom. É muito bom, Sim, vale a pena. sim. Mas assim, vamos lá entrar no nosso tema, né? Primeiro a gente vai falar do que se trata de fato a psicanálise, né? E eu falo isso pelo seguinte: esses dias eu estava ouvindo aí uma live de uma psicanalista bastante conhecida, a Ana Sui, né? Ela vem de uma linha lacaniana e ela estava contando dessa gente, de modo geral, não só a nossa percepção, às vezes, como psicanalista, também, às vezes a gente acaba tendo esse pecado, vamos falar assim, de achar que a psicanálise ela está ligada apenas a transtornos, a coisa Sim, que fere, e na verdade não. A gente vê a psicanálise em todos os momentos, é um comportamento que a gente tem, é uma reação que a gente sim. não esperava, é um ato falho, né, e que pode acontecer no dia a dia, não é mesmo? Uhum, E, sim, então a psicanálise ela é de fato uma forma de estudar as emoções e como é que essas emoções acabam influenciando no nosso comportamento diário. É por isso que a gente vive muito mais com a psicanálise do que a gente imagina. Né? sim. É isso daí E, mesmo, né? e ela falou, inclusive, né? Poxa, às vezes é um comportamento tão simples e a pessoa ela não quer tratar, e tá tudo bem, né? É um desejo dela. Mas tem muita coisa que a gente pode aprender, né, com a psicanálise e a forma de tratamento. Né? No seu caso, Uhum. como que você costuma fazer esses tratamentos? Como que é aí a sua estrutura? O online, como foi para você entrar nessa nova fase do online? Como que foi? O online é muito novo, né? Eu acho assim que os psicanalistas não estavam muito acostumados, né, a trabalhar dessa maneira, né? Uhum, Mas assim, para mim até que foi tranquilo e tal, eu não senti assim muita diferença, né? Embora nada substitua ali o consultório, né? O consultório físico, né? uhum, E sim. é óbvio que eu prefiro muito mais o consultório físico, né, do que o online, mas o online é uma ótima, excelente ferramenta, né? Uhum, Inclusive, eu acho até que é o futuro, né, da psicanálise, sim. né, com A esse gente tema, né? acaba, a gente acaba inclusive no presencial, a gente acaba inclusive vendo mais coisas, como por exemplo a Uhum, reação sim, da claro. pessoa, Não, e a a reação linguagem corporal, né? corporal também, né? É, A linguagem corporal, sim, porque aqui no virtual a gente só tem daqui para cima, né? Mas e sim, o isso resto mesmo. do corpo, né? A gente É, perde muito. Eu acho assim que a gente perde muito. Até mesmo em relação ao atendimento com crianças, eu tenho minhas ressalvas. Assim, uhum, é óbvio que tem psicanalistas que atendem e tudo mais, e que não tem problema nenhum nisso, não vem problema nenhum nisso, uhum, mas eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que é muito complicado você colocar uma criança na frente de um computador, é, né? E como é que fica a questão da privacidade, porque a criança deveria estar sozinha, né? É, mas como é que você bota a criança na frente de um celular, na frente de um computador, né? uhum, É complicado. Eu acho bem meio complicado isso. Então, eu acho assim que a gente vai ter que se adaptar muito em relação ao online, se realmente esse for o futuro da psicanálise, né? sim, sem Mas, né, dúvida. a gente vai ter muita coisa aí para estudar. É um grande aprendizado que a gente está passando agora, né? Eu Sim. faço atendimento online, todos os meus pacientes são online hoje, e eu vejo que é uma grande oportunidade, né? Olha, a Thalita entrou. Thalita, um beijo enorme para você. A Thalita da Missão de Duas, eu aprendo muita coisa com ela, principalmente na parte de marketing, na parte de terapia, né? E essa visão online, muitas das coisas que eu vi foi justamente assistindo às lives da Thalita, né? E Uhum, é um uhum. aprendizado enorme para a gente. Por quê? Porque é uma nova forma de psicanalizar, né? É uma nova Sim, forma de olhar o paciente, é uma nova forma assim de elaborar alguma coisa. O próprio paciente, esses dias estava debatendo com algumas pessoas sobre isso. O próprio paciente, ele acaba muitas vezes
não se conectando tanto com a sessão como isso aconteceria no consultório. Né? Uhum. Então, no cotidiano, hoje a gente tem uma outra forma de olhar. Né? O online acaba abrindo muitas fronteiras e a gente Sim, acaba assim, tendo muito mais oportunidade. Nós, claro. mesmo nós nos conhecemos por conta do online. Né? Apesar Sim, do tema da psicanálise, mas nós nos conhecemos por conta do online. Né? sim. Então eu vejo essa grande oportunidade que a gente tem. Mas por outro lado, a gente tem uma bagagem muito grande da psicanálise que a gente tem que aproveitar, que são as leituras. Né? Sim. E para escrever bem, muitas vezes a gente tem que ler muito também para Uhum. poder Sim. analisar. Como é que foi essa passagem sua pela psicanálise? Quando a gente fala do aprendizado, da leitura, como que foi essa construção da psicanálise? 4 anos de idade, né? Então, a vida inteira fazendo, 30 anos fazendo análise. Então, é aquela história, né? Como Freud já dizia, o analista se faz no divã, não é? Uhum, Então, eu sempre fui muito familiarizada, né, com essa questão da psicanálise, né? E quando eu fui fazer faculdade de psicologia, eu me identifiquei muito, muito mais do que já era, né, identificado. Comecei a me apaixonar ainda mais e aí, né, fui embora na psicanálise, né? Fui para dentro, né, da psicanálise. E uhum, assim, eu acho assim que o bom psicanalista não é aquele que só lê livros psicanalíticos, Freud, Lacan, Klein, entre outros. Eu acho que o bom psicanalista é aquele que lê. uhum. Lê romances, lê, né, enfim, diversas leituras, né? Que a Sim. psicanálise é ali, né? É o dia a dia, a psicanálise são maneiras de ver a vida. A psicanálise não é só técnica, né? Então, eu acho que a leitura como um todo, não só temas psicanalíticos, tem que estar muito presente na nossa vida, né? Sim, sim, sem dúvida. E outra, a internet hoje ela traz muitas informações. E é aí que a gente tem que aproveitar, né? Conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, principalmente se a gente está falando do cotidiano. Né? Não Uhum, há sim, como a gente ficar, apesar lógico, respeitar muito tudo que Freud trouxe para a gente, lógico, né? Não tem como não falar isso, respeitar muito todo o aprendizado e toda a bagagem que ele deixou para a gente, uhum, né? Mas nós temos que entender um ponto também. Por exemplo, na época de ocupava uma postura diferente. Né? sim, Hoje nós vemos que isso mudou bastante e a gente tem que acompanhar, né, essa mudança e a sociedade em si para a gente poder também aplicar a psicanálise baseado nisso que a sociedade tá vivendo. Né? Inclusive nesse momento de pandemia, por exemplo, ansiedade, estresse, ficar muito tempo em sim, casa, tem pessoas que não estão muito acostumadas com isso. Né? sim, Então, é muito importante quando a gente olha para a sociedade para poder entender como é que a sociedade está reagindo e uhum, também como é que nós vamos trabalhar dentro do consultório. Né? sim, Então, estar colocando a psicanálise no cotidiano, apesar de respeitar todas as estruturas que Freud trouxe, todas as teorias, nós sim, precisamos de fato também estar atento a tudo que está acontecendo. Não é? sim, sim. Sim, é porque o ser humano muda, né? A gente Sim. muda de acordo com as demandas do mundo, né? O Freud, ele é muito atual, sempre foi e acho que sempre será. Mas isso não quer dizer que a gente tem que parar lá na década de 30, né? Então a gente Uhum. vai, né, se adaptando, né? As questões humanas, elas mudam com a evolução do mundo, né? Então, né, hoje a gente lida com, sei lá, com problemas do virtual, por exemplo, vício em aparelhos eletrônicos, a questão, né, de como a gente lida, né, com a vida alheia no Instagram, né, o que isso gera. Então, isso não tinha na época do Freud. Então, tudo isso a gente teve que Uhum. realmente se adaptar e tem que se adaptar, né? Mas Sim. isso não exclui o fato da gente ter que. Não quer dizer que a gente tem que excluir o Freud, né? Não quer dizer que o Freud Não, seja, de seja forma antigo, alguma. obsoleto, enfim. Não, de forma alguma. Inclusive, muitas das coisas que ele escreveu ainda é muito atual.
né? A Sim, questão da histeria mesmo é muito atual. Talvez sim, numa visão diferente por conta de sociedade, mas não de estudo. Né? E até um ponto sim. importante. O Gilmar perguntou o seguinte: ó, como vocês observam a questão da transferência no universo do atendimento online? Sofre um pouquinho, na minha Sim. percepção. Inclusive, eu quero depois que você traga a sua visão. Né? Sofre um Uhum, pouquinho com relação à transferência, mas trazendo a sim. minha experiência, eu sempre atendi online. Né? A maioria dos meus atendimentos foram todos online. E a transferência também acontecia. Lógico, não igual ao presencial. Eu tenho uma paciente uma vez que a gente estava conversando e discutindo um caso, era uma questão de relacionamento, e, lógico, na psicanálise a gente vem com essas provocações, com essas Uhum, cutucadas, né? Porque senão a pessoa ela não desenvolve. Então, a nossa função, né, é fazer essas provocações para a pessoa refletir sobre essa questão. E eu lembro que eu fiz uma provocação e ela, num tom de brincadeira, mas isso nós entendemos, né? Como eu digo, na psicanálise, tudo é passível de análise. Né? Ela falou assim para mim: Nossa, às vezes eu tenho vontade de te dar um tapa, sabe? E até brinquei com mas no uhum, contexto que a gente estava tratando ali, tratou-se de uma transferência. Justamente porque depois, no continuar da conversa, esse tapa não era para mim. Esse tapa ela uhum. estava falando Sim, da outra pessoa, mas sim, transferiu-se para mim. Né? sim. E então a transferência ela é prejudicada, sim, porque no presencial isso acontece de uma outra forma. Mas no Uhum. online a gente também tem que lidar com essa mudança e é uma adaptação, né? E o que, que você acha dessa questão da Sim, transferência? eu percebo isso muito, né? É, eu acho assim, o atendimento online, ele funciona perfeitamente, Uhum, ele abre novas portas para gente, novas oportunidades, mas também tem desvantagens. Eu percebo desvantagens, né? Porque o vínculo, querendo ou não, o vínculo ele fica meio esgarçado, né? Porque quando você está no atendimento presencial, você percebe ali as resistências do paciente e você consegue trabalhar, porque na semana seguinte ele vai tocar campainha. Porque na semana seguinte, se ele não tocar campainha, você manda uma mensagem, fala: Oi, fulano, sinto sua falta essa semana. E aqui na internet, né? Tipo, o paciente não quer aparecer, ele aperta um botão e acabou. Ele quer exato. sair da análise, ele te bloqueia no WhatsApp, e acabou. Então, eu Cai a acho que essa conexão, questão. Exatamente. né? Exatamente. Então, eu acho assim que a questão do vínculo aqui na internet fica um pouco esgarçado, sim. Embora Uhum, funcione muito bem, sim, né? O atendimento sim. online. Quando ele é levado a sério de verdade, funciona Uhum, muito bem. sim. E até isso que você está falando do vínculo, quando a gente olha também o seguinte, né, o paciente, ele dentro da clínica tem uma outra pessoa, né, tem Sim, sim. psiquicamente falando, de uma forma psicanalítica, tem uma outra pessoa. Até Freud fez aquela construção, né, que ele conta muito na questão do início do tratamento, é um texto dele de Uhum, uhum. 1913, o método da psicanálise, é, onde o psicanalista ele vai estar fora da visão do paciente. Né? Uhum, exatamente. Mas o paciente, querendo ou não, ele tem a percepção de que ali tem uma pessoa. Quando a gente Uhum, fala do online, a gente já está falando de uma outra percepção. Psiquicamente, a pessoa está conversando com um aparelho. Né? Não é a exatamente, pessoa exatamente. de fato. A sensação é outra, não é? Uhum, exatamente. E tem a questão do olhar também, né? De costas para o analista, não é uma regra mais, né? É o tradicional. Uhum, E isso a gente não tem, né, no online. O online é ali, é o olho no olho, né? Se não for sim. isso, é chamada de voz. Mas a chamada de Uhum, voz também é também esquisito, não é? Você fazer análise por chamada de voz. Funciona muito bem, mas você percebe que é um negócio meio esquisito, né? sim. Eu tenho duas experiências interessantes sobre isso aí. A primeira, uma vez, uma supervisionanda minha, ela falou assim, mas no online, como é que a gente vai representar o divã? Né? Naquele momento, eu
pensei nessa pergunta, eu realmente não, sabe, não tinha Uhum, ainda me atentado. O que que representaria o divã? O divã é justamente essa separação, né, em que o analista não estaria, algumas disposições ainda fica, mas não estaria no campo de visão, né? E eu falei para ela, sim. olha, uma das possibilidades de uma representação de um divã, onde você não vê o analista, é justamente não ter a imagem, ter Uhum, apenas a voz. Então isso seria uma representação, né? E um sim. outro exemplo que aconteceu também foi numa análise. Eu estava com a pessoa online e ela falou assim: olha, eu gostaria de fechar a minha câmera. Eu me sinto mais à vontade. Sim. Eu posso? Eu falei assim, pode. Né? Inclusive eu falei assim para ela, olha, para você ficar mais à vontade ainda, eu também vou tirar a minha câmera. Ela falou, tudo bem. Tiramos a imagem, a gente continuou conversando, fez a sessão toda. Lá no final da sessão, eu falei para ela, falei, olha, eu vou voltar a minha imagem para eu poder dar um feedback, conversar com você para a Uhum, gente encerrar essa sessão. Ela falou, ah, tudo bem, então eu também vou voltar a minha câmera. E ela voltou a câmera dela também e a gente fez o encerramento da. Ela estava conversando com o aparelho, não comigo, né? uhum, E ela uhum. se sentiu à vontade para poder falar. Então, Sim. são adaptações, a gente vai se É, adaptando a esse novo procedimento. sim, a Né? gente tem que se adaptar. Sim. Agora, Sim, é, por favor. uma questão é, mesmo no atendimento presencial, quando a gente não tem o olhar ali do direto para o paciente, porque ele está naquela posição, deitado no divã, de costas para a gente, mas a gente tem ali a pessoa, a gente tem a presença física, a gente tem a linguagem corporal, a gente tem o campo Uhum. de visão, embora a gente não esteja vendo, ou ele não esteja nos Sim. vendo, né? Mas aqui, por exemplo, chamada de voz, quando não tem, né, a imagem. Não tem essa. Eu acho muito. Funciona, funciona. Eu tenho pacientes que não se sentem à vontade com, não se sentem à vontade com câmera, né? Com o vídeo. Com chamada Uhum. de vídeo. Então a gente faz por chamada de voz. Estou 4 meses atendendo por chamada de voz. Beleza. Mas é uma coisa extremamente nova, né? Que a gente também tem que Uhum. lidar. Sim. É até essa pergunta do Gilmar, né? Como é que vocês estão se Sim. preparando para essa nova demanda? É justamente isso, né? É justamente a gente se adaptar, porque na verdade essa nova forma de fazer análise, não vou dizer que nunca existiu, lógico que já existia, mas não com tanto foco como tem hoje. Né? Uhum. Então as pessoas estão precisando, até mesmo o Conselho de Psicologia liberou essa questão do online justamente, né, Sim. porque entendeu essa necessidade e essa demanda. Então é uma adaptação, é uma nova forma Uhum. de fazer análise, né? E tanto para nós como analistas, como para os pacientes, é uma tendência. Então, Sim. esse se preparar vem diante dessas experiências mesmo. Né? Não Sim. há como a gente, de repente, mudar toda a estrutura de ensino, toda a estrutura que nós temos, de uma forma tão rápida. Então, é um processo de adaptação. Né? Sim, e essa pandemia, né, ela foi muito rápida, né, para a gente nesse sentido, da gente se adaptar à análise, né, ao tratamento e Uhum. tal, enfim. E assim, eu estava lendo até uma reportagem esses dias que o mundo estava preparado para essa coisa virtual, para esse home office, né, para essas relações virtuais, para daqui a 5 anos que se adaptar muito rápido, né? Sim. É até o que o Paulo comentou, né? Vira um confessionário. Sim, vira um confessionário. Mas dentro do Uhum, consultório, quando nós não temos a visão, também há ali uma forma de confessionário. É que, na verdade, o que nós chamamos de confessionário é que a pessoa, na psicanálise, né, até entrando nesse ponto do papel da psicanálise, a pessoa ela não vai com essa intenção de se confessar. Né? Porque uhum, a regra fundamental da psicanálise fala da associação livre. Fale à vontade. Né? Fale do sim, jeito que você achar que deve falar. Fale uhum, livremente. Né? sim.
Então, entra nessa percepção, nossa, parece um confessionário? Parece, né? Mas Sim. baseado ali na regra fundamental, seria um pouquinho diferente, porque a pessoa ela pode se expressar à vontade. Inclusive, ela pode se expressar falando do próprio analista, que acontece muito o ataque ao set analítico. Né? Sim. No online, principalmente no online que não está presencial ali, não está frente a frente, as pessoas acabam se sentindo muito mais à vontade para Ah, é, ter tem isso essas também. reações. Né? Não estou Sim, frente a é. frente, então eu posso falar o que eu quiser. A gente vê isso na Uhum. adolescência, inclusive, né? É, vídeo, né? Ah, não tá vendo mesmo? Uhum, Né? Então, qualquer coisa, é só sim. desligar aqui a câmera. E falar que caiu a conexão de repente. Então acontece. Mas a psicanálise hoje, até como a gente comentou no início, né? Às vezes as pessoas têm uma percepção de que a psicanálise ela é apenas para ver transtorno, para ver problemas emocionais e tudo mais. Né? E a psicanálise tem uma aplicação muito maior. Uhum. Por exemplo, eu vejo outros psicanalistas que estão aí estudando a psicanálise voltada para o esporte. Até mesmo Sim, um sim. dos que estão assistindo, o Ricardo, não sei se ele está aqui ainda, ele usa a psicanálise em relação ao esporte. Né? Sim, Eu tenho um projeto também, futuramente, de estar usando a psicanálise dentro da empresa. Então, tem várias sim. aplicações que a gente pode fazer e que isso vai influenciar no cotidiano, vai influenciar no dia a dia ali das pessoas, no trabalho em grupo, né, na Uhum. convivência. Né? Então, tem várias aplicações que a gente pode fazer. Né? E que estão ligadas às emoções. Né? Estão Sim. ligadas aí É. a esse comportamento. Né? É, até porque a psicanálise é o jeito como você lida, né, com seus desejos, como você lida ali, né, com as suas emoções. Então, qual é o teu desejo dentro desse esporte? Qual é o teu desejo dentro dessa empresa, né? Então, Uhum. por que que você está sempre errando um gol? Por que que você está sempre entregando relatórios atrasados? Então, a gente começa a ver ali qual é o real, né, desejo daquela pessoa dentro daquele meio, né? Uhum. Sim. Então, a psicanálise ela tem uma abrangência maior. Até como a gente comentou no começo, né? Ela está no dia a dia. Está no dia a dia das pessoas. É uma histeria, é uma ansiedade, é um estresse. Né? Uhum, uhum. Então, tem várias aplicações aí que a gente pode fazer desse conteúdo psicanalítico. Né? Sim, Freud, como ele era neurologista, ele já vinha dessa ideia da psicanálise num tratamento de um consultório. Né? sim. Mas a psicanálise só tem 120 anos. Né? Então, nós podemos pensar também na psicanálise em outros contextos, no contexto empresarial, dentro das Uhum, escolas, claro, né? claro. Trabalhando com adolescentes, inclusive, é uma grande oportunidade. Até na Sim. última live que eu tive com a Poliane, a gente falou da psicanálise em relação às crianças. Né? Quanto seria importante, assim, a gente antecipar uma informação, antecipar uma forma de fazer psicanálise que seria com os pais. Né? Os próprios Sim. pais que gostariam de constituir uma família, de ter um filho, para eles terem também essa informação de como a psicanálise pode estar ajudando nesse processo, nessa construção, né, para que as Uhum, crianças tenham um sim. crescimento, digamos assim, não sei se teria outro termo, mas menos traumático, digamos assim, Uhum, né? A questão de apego, a questão de abandono. Os pais poderiam aprender a lidar melhor com isso para poder passar essa mensagem para os filhos, né? sim. Sim, eu, inclusive, eu acho que toda criança em análise deveria ter os pais em análise também, Ah, sim, né? Porque sim. muitas vezes a tendência é a gente jogar o problema para a criança, né, e falar, resolve aí. E levar a criança para o psicanalista como forma de castigo. Olha, se você não se É. comportar em casa, eu vou levar você para o psicanalista. Né? Sim, Uhum, mas é muito importante essa participação dos pais. Né? Hoje nós vemos aí uma adolescência, por exemplo, que está ficando tardia, está ficando mais tempo em casa. sim. Né? Eu não sei dizer o quanto isso é saudável ou não é saudável. Também não é o nosso ponto aqui falar se é saudável ou não, mas o quanto que isso é importante, esse olhar psicanalítico, né? Principalmente o Uhum, que está se formando ali do inconsciente. Né? sim.
e ter essa percepção do quanto a psicanálise poderia ajudar nesse processo, é, ajudaria os próprios pais a lidarem com os filhos. Né? Sim. Você está recebendo aí pedidos, por exemplo, de mães que não conseguem mais, não aguentam mais os filhos em casa, coisas assim? E nessa Você pandemia é o que recebeu? mais tem. Sim, É o que mais tem. Todo mundo em casa, né? Todo mundo socado dentro de casa. E tendo que dar conta do trabalho, ali, do home office, com as crianças sem poder ir para a escola, né? Então, conversando com outros profissionais, e isso tem acontecido bastante. Tem um profissional esses dias que ele comentou comigo, ele falou assim, olha, duas mães me procuraram assim, com casos muito parecidos, elas falando que elas não aguentam mais ficar em casa, porque elas não uhum, conseguem dar conta do filho, né? E aí a gente sim. começa a pensar, poxa, assim, como assim não consegue dar conta do filho? Né? Então como é que era Mas é muito antes essa difícil dar conta situação? do filho, porque criança demanda. Criança demanda o tempo Sim, todo, né? E não tem nada de errado a sim, gente não conseguir dar conta dessa demanda, né? Das crianças, porque criança suga. Querendo ou não, a sim. criança suga, né? Uhum, Então é complicado, né? É complicado. Criança demanda atenção. sim. Acho que o que tem de errado é não procurar ajuda nesse caso. Uhum, Por isso que é uhum, importante estar buscando ajuda. Seja um psicanalista, seja um psicólogo, mas alguém que possa dar vazão, porque as próprias mães ou os próprios pais mesmo, tem pai que está ficando em casa, né? Eles vão uhum. criando uma carga de estresse ali muito alta. E Sim, eles também precisam sim. dar vazão a isso, né? Uhum. Senão logo tem sintomas aparecendo aí, isso não é bom, né? É verdade. Hoje uma pergunta aqui, como o analisando deve colaborar para um melhor atendimento? Olha, na minha percepção é falando. A gente encontra muita resistência, até mesmo no online isso Sim. acontece bastante, né? Uhum. Mas como é que ele ajuda? Falando. A gente vai lidar com isso, a gente vai lidar com as resistências, vai buscar inclusive essas resistências, né? Por que será que um paciente está resistindo? Eu até costumo dar um exemplo do paciente que na frente do consultório, por exemplo, tem várias vagas de carro e ele não encontra a vaga para estacionar o carro dele. Né? Isso acontece muito. Uhum. Uhum. Paciente que esquece o caminho, o paciente que esquece o dia, então pode acontecer. E são formas de resistência. Né? Mas assim, Uhum. é o nosso trabalho identificar isso e trabalhar essas resistências. Por outro lado, na parte do paciente, como é que melhora o atendimento? Quando ele se sente à vontade mesmo para falar. E que ele Sim. fala, né, de uma forma livre. Né? Peraí, que tem. O Paulo comentou aqui. Ouvi dizer que nossos traumas se formam até os 7 anos de idade. O que esperar de uma geração de crianças que estão passando por essa pandemia? Isso pode influenciar na saúde mental delas? Uhum, Com certeza, né? Porque além das questões infantis, né, que não são poucas, né? Ainda ter que conviver, né, com toda essa questão social que a gente está vivendo, né, de pandemia, é, com certeza influencia. Inclusive, é uma coisa, eu tenho lido bastante pouco, assim, bem pouco, né, sobre isso, sobre como lidar, né, com as emoções das crianças na pandemia, né? A gente tem lido muito uhum. sobre adulto, adulto na pandemia, adulto no home office, adulto não É, sei mais aonde, mas e a criança? E a criança nessa pandemia? E a criança fora da escola? E a criança sem os amiguinhos? Né? Então, e a criança lidando com essa noção do vírus? Porque como que a criança deve interpretar essa questão do vírus? Um negócio uhum, invisível que entra dentro da uhum. gente, entra por aonde? Pelo olho, pelo nariz, pela boca, é um monstro entrando, né? Então, é complicado, é complicado. Sim, é verdade. Inclusive, 7 anos de idade, vamos colocar os 7 anos, é uma fase de latência. É ali onde o Sim, superego está se formando. Para uma criança que está chegando nessa idade, torna-se um aprisionamento. Porque as crianças também estão indo para a escola mais cedo. Né? uhum, uhum, E sim. elas acabam se adaptando aí à rotina de escola, a encontrar os coleguinhas, encontrar outras pessoas. Né? E de repente tudo muda. E é bem frisado por você, porque às vezes a gente foca muito no adulto. Né? Sim, Como o adulto vai se comportar aí diante
essa pandemia. E, na verdade, as crianças também merecem uma atenção muito grande. Os Sim, adolescentes também. Né? também. Porque adolescente, naquela fase de adolescência, ele já está num ritmo ali do sair, né? Daquela briga entre a fase adulta e a fase infantil e tudo mais. Sim, Né? de criar a De própria repente não pode sair. identidade, né? Isso mesmo. Né? E de repente ele De se vê barrado. sim, subverter aquela ordem ali, né? Para poder criar a própria identidade, né? De você sair com seus colegas, você criar a tua tribo, você criar o teu grupo e, de Uhum. repente, De fazer isso, né? E para adolescente é aquela coisa, tudo é impedimento. Não pode uhum, fazer uhum, isso, né? Então isso fica sim, muito conflituoso. Apesar de muitos estarem na internet hoje, existem esses grupos hoje que são virtuais, né? Mas mesmo assim, essa questão da liberdade, o adolescente lidar com essa liberdade que está sendo ali privada naquele momento, nossa, acaba tendo aí uhum, uma repercussão muito grande, né? Então aumenta o nível de estresse, por exemplo. também, Né? E que davam vazão na escola, por exemplo. Né? Ir à sim, escola é uma forma de dar vazão ao estresse de ficar em casa. Né? Mas sim, ficar o tempo sim. todo dentro de casa também é uma grande possibilidade de criar um estresse e depois, quem sabe, aí um Sim, sintoma claro, semelhante. porque Né? ainda tem os problemas da convivência, né? Porque Exato. família não necessariamente é a melhor coisa do mundo, né? Você conviver Uhum. 24 horas ali com a família, né? Uma hora encrenca. Não é à toa que tem muito adulto surtando agora também. Ó. Sim, não é à toa que a gente está vendo um monte de casos, né? De divórcios, né? Por conta da pandemia. Sim, verdade. Verdade. Tem mesmo. Inclusive na China, tem um número elevadíssimo de divórcio acontecendo Sim, lá. Né? E além do divórcio, infelizmente, a violência. Né? exatamente, né? Infelizmente. Aumentou muito, né, na pandemia. Uhum. Infelizmente. Mas assim, a psicanálise, até aproveitando essa pergunta do Gilmar e depois esse comentário do Paulo, né? A psicanálise ela vem nessa intenção do escutar. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou lá, eu falo, e nada acontece. Né? É um pouquinho diferente essa arte da Uhum, escutatória. Né? uhum. Porque, na verdade, ali, o escutar do analista, o que a gente está buscando, na verdade, não é aquilo que está consciente. Né? A gente está buscando aquilo que vem do inconsciente e que, de repente, a pessoa solta ali e abre-se uma grande oportunidade para a conversa. Né? Sim, Então, essa arte exatamente. do escutar, né, está muito ligado aí à questão emocional. Às vezes a pessoa não está percebendo o que ela está ali representando naquele momento, né? Que a gente Uhum, chama ali de um acting out, né? Colocando para uhum, fora ali. E isso a uhum. gente só vai pegar quando a gente usa essa questão do escutar. É por isso que para a gente, quanto mais o paciente falar, melhor. Sim, e Né? ele vai se escutar, né? E ele tendo a oportunidade dele ir, né, para uma análise, para poder falar aquilo que está tudo tão misturado dentro Uhum, dele, né? Aquelas emoções tão misturadas dentro dele. Quando ele vai para falar, quando ele fala em voz alta, é como se ele organizasse os pensamentos, é como se ele organizasse as emoções e conseguisse ver com mais clareza, né, o que está acontecendo. uhum, Então, até a gente em casa, sozinho mesmo, quando a gente está com algum problema, a gente às vezes fala, né? Fala sozinho, fala em voz alta, porque se falar em voz alta, a gente se escuta, a gente organiza os nossos pensamentos e a gente consegue ver ali a situação com mais clareza. Então, quando a gente vai para sim, análise, a gente vai para falar para a gente mesmo, a gente vai para se escutar. sim. E o contrário também acontece. Né? Como, por Uhum, uhum, exemplo, a pessoa que vai ali e quando o analista fala alguma coisa, aquilo repercute de uma forma assim que a pessoa para, uhum, né? Ela pasma. Dá aquele minuto de silêncio na pessoa. Né? uhum. Isso também é importante. Até o silêncio é importante na análise. Sim, Às vezes as claro. pessoas acham que não, mas o silêncio ele é fundamental. É um momento de elaboração, é um momento de reflexão. Uhum, Às vezes a pessoa precisa daquele silêncio.
Então o silêncio também é uma forma de comunicar. Como a gente diz, né? O silêncio diz muito. Sim, Isso que é sim, bacana no escutar, é saber escutar inclusive o silêncio da pessoa, que ela quer dizer. Isso que exatamente. você comentou da pessoa ter a oportunidade de falar, né? Falar livremente, falar de uma forma ali em que ela não tem. Nosso papel, na verdade, não é criticar, não é dizer, ah, você está fazendo certo, você está fazendo errado. Né? E às vezes Uhum, as pessoas têm que perder essa percepção de que o analista, ele é a pessoa que sabe tudo, né? E que ela está ali para falar, para julgar. Né? Por isso que não se trata exatamente de um confessionário, né? Mas uhum, sim de um exatamente. lugar em que a pessoa pode se expressar. Então, Uhum, quando ela está livre, ela acaba se comunicando melhor com ela mesma, sim. né, e trazendo muita clareza. Como diz a Françoise Doutor, né? Nós somos só nós analistas, né? Somos só um instrumento para que o paciente consiga chegar até o desejo dele, consiga até chegar, né, ali ao objetivo dele, né? Uhum. Sim, sem dúvida. Deixa eu ver o que foi comentado aqui. Rafael, ô Rafael de Tubarão, Santa Catarina. Ô, que prazer, Rafael. Seja bem-vindo aqui. Estava outro dia em uma live e uma moça chamada Mayra. Mayra me indicou você. Quero começar o curso de psicanálise e tenho assistido os seus vídeos. Oh, que bacana. Oh, agradeço mesmo, Rafael. Entre em contato comigo, fala comigo ali, me chama no inbox depois e com certeza a gente vai conversar. E uma coisa legal, esse ponto que o Rafael comentou, é que eu vejo várias pessoas hoje buscando a psicanálise, né, Sim. buscando se conhecer mais. E essa é uma tendência também dessa sociedade, né, de se conhecer mais. A gente vê muitas formas de terapia que falam, ó, autoconhecimento, se conheça mais. E eu tenho percebido, não sei se você tem essa mesma percepção, das pessoas buscando mais o autoconhecimento através da psicanálise. Tem Uhum. percebido isso também? Tem sim, tenho percebido. Sim. Isso é Tenho bom, né? percebido. É bom, Isso é bom. muito bom, Sinal que as muito pessoas bom. estão mais ligadas às suas próprias emoções, né? Estão mais ligadas àquilo que elas de fato precisam. É uma quebra de tabu, né? Sim, claro. A gente sempre ouve assim, terapia é coisa para louco. É que na verdade não. Né? Na verdade, terapia é para quem não está louco. O louco não pensa na terapia. Né? Uhum, exatamente. O louco, ele, Exatamente. para ele está normal, né? Tá tudo bem. Uhum, exatamente. A análise, na verdade, não é para tratar uma doença, até pode, né? Mas assim, não é para tratar a doença, não é para, você Uhum, tem uma depressão, então vamos cessar a sua depressão. Não, vamos entender o porquê. Vamos entender o porquê da sua depressão, vamos entender de onde que ela está vindo, né? O porquê que você está reagindo dessa maneira. E você vai aprender a se conhecer e a conviver melhor, né, com esses sintomas, né? Com essas coisas, né? Com essas questões que você apresenta, né? E uhum. aí, junto a isso, a gente oferece aí um leque de possibilidades de visões de mundo, né? Sim. Porque se a gente fala, sei lá, a parede é branca, mas a parede pode ser cinza também, por que não? Uhum. Na percepção da pessoa, a parede pode ser da cor que ela quiser que seja. Exatamente, Né? E até é exatamente. interessante esse ponto que você falou da parede cinza, né? Pessoas mais depressivas, às vezes elas acordam e dizem assim, olha, eu acordei e tá tudo cinza. Uhum, Né? E isso eu tenho sim. percebido hoje várias pessoas falarem isso, do tom cinza, que é um tom que representa aí um lado depressivo. Né? Uhum, É muito interessante a gente analisar esses pontos. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas o que eu falo não parece que não tem interesse, ou o analista não vai gostar disso que eu falei. Não, muito pelo contrário. Né? Quando uhum, a pessoa. Isso é importantíssimo para a gente poder perceber como é que a pessoa está lidando com o seu dia a dia, não é mesmo? sim. Então, é uma quebra de tabu mesmo as pessoas acharem que, isso que eu devo falar na análise, isso aqui eu não devo falar. Até ontem mesmo eu estava lendo um dos textos de Freud sobre o início do tratamento
E lá ele comenta esse ponto, né, da pessoa achar que aquilo que ela vai falar é bobagem. Não, na Uhum. verdade, aquilo que ela não fala é o que mais pode ajudar naquele momento, né? Sim, sim. O que é dito em análise nunca é bobagem, né? Não, exatamente, E a gente exatamente. gosta de ouvir histórias. Nossa, e como? É muito bom. É muito bom ouvir histórias. Eu digo no sentido assim da gente perceber como que a pessoa foi se desenvolvendo, né? Às vezes um fato que para ela ali, naquele momento, lógico, sem uma elaboração, um fato que aconteceu lá na infância é um fato bobo, né? Um fato Uhum. ali que não tem importância alguma. Mas psiquicamente, pode ser que ela lembre do fato, mas ela não tem aquela conexão com o afeto, com a Sim, emoção, exatamente. E outra, né? se ela levou para análise, é porque é importante para ela. Porque o que não é Uhum, importante, a gente não leva para análise, não sim, é? Ah, vou exatamente, te contar um exatamente, negocinho bobo aqui, vou te contar um negocinho bobo aqui. Não é bobo. Se tá na análise, não exato. é bobo. É importante. Uhum. E é o que eu comentei, né? Tudo é passível de análise, né? Tudo Sim, que acontece, sim. tudo que a pessoa fala, todas as palavras que ela vai trazendo, a forma que ela vai trazendo, tudo é passível de análise. Então não tem bobeira, não tem, isso aqui não tem importância. Não, muito pelo contrário. Ah, vou te E falar, não, mas não tem importância. Mas peraí, como assim? Então por que que você vai falar? Se não tem importância, uhum, né? exatamente, exatamente. Às vezes eu escuto, isso eu já até comentei em outras lives, inclusive. Às vezes eu escuto a pessoa falar assim, hoje eu não tenho nada para te falar. Aí eu Essas falo, sessões poxa, são as que mais sim, saem conteúdo. sim, porque eu falo para ela, ô, maravilha, vamos falar sobre esse nada, né? E já Uhum. aconteceu muitas vezes, olha, não tenho nada para falar. E sessão inteira, é aquele É. monte de coisa, né? Então é uma resistência, a gente entende isso como uma resistência, né? Mas é uma provocação interessante, o não ter nada. Por que será que ela não tem nada para falar para o analista, né? Por que será que Uhum. o analista não merece ouvir essa pessoa? Então, Uhum. pode ser merecimento, pode ser que ela está resistindo por outra razão, pode ser que Não aconteceu um pode. fato que ela não quer falar, ela não se sente confortável ainda para falar, pode ser algo que ali ela recalcou, então por isso que ela não sabe o que ela tem que falar. Pode ter muita coisa, né, envolvida, Uhum. mas o quanto mais a pessoa falar, mesmo que seja história repetida, né? Já ouvi Sim, várias claro. vezes a gente está numa sessão e ela fala uma coisa, né? E a gente encerra aquela sessão. Sessões posteriores, a pessoa traz a mesma história, como se ela estivesse contando pela primeira vez, Uhum. E a né? gente vai ouvir como se fosse a primeira vez. Claro, exatamente. Inclusive, vamos perguntar o que tiver que Até perguntar de porque, novo. até porque a primeira vez que a gente conta não é igual à segunda vez. Sim, cada A vez que a gente história é a conta tem um mesma, detalhe diferente. a história é a mesma, as palavras são a mesma, mas Uhum. nunca é igual. Exatamente, exatamente. Sempre tem alguma coisa que vai ser diferente, vai soar diferente, vai Sim. repercutir diferente, né? Por isso Uhum. que as pessoas devem sim falar à vontade, né? E essa é a prerrogativa, falar à vontade. Além disso, uma das coisas que você comentou, né? A gente não trata a doença, né? Quando a doença se instalou, como por exemplo, sei lá, um problema no coração, né? Por exemplo, ela já se instalou, Uhum. né? Uhum. E essa prerrogativa da psicanálise é justamente buscar a causa, Uhum. né? Para evitar, inclusive, que haja uma substituição, haja uma migração, uma vez que algo foi cessado ali. Por isso é um cuidado que a gente tem com a psicanálise quando a gente fala de uma terapia breve, né? Sim. Eu vejo as pessoas falando muito da terapia breve. Percebo também que a sociedade ela busca coisas mais rápidas, né? Mas é Uhum. importante entender que a psicanálise ela tem esse consenso do demorado, porque é uma construção do paciente, né? Uhum. E Uhum. tratar a emoção do paciente, que é o que nós fazemos, trabalhar com a emoção, trabalhar com, com o afeto, né?
às vezes demanda um pouco mais de tempo, né? Sim. Então o tempo, assim, ele, na psicanálise, ele tem uma prerrogativa diferente. Não é uma terapia breve mesmo, né? Uhum. Aliás, nós costumamos separar, né? Nós temos a análise e nós temos a terapia, né? São Sim, até porque quando a questões gente também diferentes. está em análise, né, a gente vê ali, né, o inconsciente. O inconsciente ele não está no tempo lógico, né, não está na Uhum. ordem cronológica, né, então vai levar o tempo do inconsciente. Sim, sim, exato. E o que nós vamos buscar é esse equilíbrio, né, entre o que a pessoa está passando, ou seja, o que a gente chama de eu, né, o ego, Uhum, né, e a realidade. Que muitas vezes o ego dela está enfraquecido e ela não está sabendo lidar com aquela realidade, uhum, né? sim, Por isso a sim, importância do falar, para que a gente possa uhum, captar essas informações que vêm ali do ego dela e, como uma prerrogativa também da psicanálise, tornar consciente o que é inconsciente, uhum, né? sim, Para que isso saia, ela consiga elaborar essa questão, né? Mas muito bom, a psicanálise hoje ela é muito presente, ela é muito atual, uhum, né? sim, E eu vejo que ainda tem muita coisa para a gente discutir, muita coisa para a gente aprender, né? Vejo sim, também pessoas que trabalham de uma forma rígida. Eu já tive conversas com pessoas também na internet, já tive discussões, né? Porque além da psicanálise eu também estudei hipnose, né? E no sim. começo eu estudei bastante hipnose. No começo eu estava vindo em paralelo. Hoje eu optei pela existência de outras pessoas que falavam assim, olha, você tem que escolher, ou você faz psicanálise ou você faz hipnose. Pô, pera lá, né? Por que que uma não pode complementar a outra, né? Exato, exatamente. Por que não pode haver uma parceria? Por que não pode haver aí uma concordância entre as áreas, né? Uhum, Então é importante ter esse processo da, das parcerias, né? E entender também que cada função, a psicanálise tem a sua prerrogativa, a hipnose tem a sua prerrogativa, assim como a psicologia tem a sua, né? E cada uhum, qual com a sua forma de atuar com o paciente, principalmente nessas questões do nosso dia a dia, né? sim, E no Rio aí, sim. como é que estão as coisas, Ana? O que você tem percebido na sociedade? O que você tem percebido aí com o dia a dia? Olha, eu percebo aqui no Rio uma grande resistência em relação à psicanálise. Uma grande Uhum. resistência mesmo. É, bom, Lacan diz que a resistência é sempre do analista, né? Mas, mas assim, conversando com colegas, eu percebo sim uma resistência bem focada aqui no Rio, sabe? Eu acho até Uhum. que pelo clima, pela essa coisa de praia, sabe? Ah, tô estressada, vou pra praia, né? Então, é, eu percebo uma resistência bem grande aqui no Rio. Com esses Uhum. atendimentos online, né, que está chegando gente de outros estados, eu percebo uma resistência menor em pessoas Uhum. de outros estados. Sim, Não sei, sim. não sei se todos sentem isso, mas pude observar aí nos últimos tempos. Sim. Olha, depende muito da região, isso está acontecendo sim. Eu tive a oportunidade de conhecer outras cidades e eu vejo que não é nem por conta da pandemia, é até por conta do dia a dia que as pessoas elas acabam ficando resistentes, né? Elas Uhum, acabam ficando assim mais conservadoras, né? E isso, de certa forma, se propaga para as outras pessoas, vai transferindo, né? Mas o quanto mais a gente divulgar, é por isso que a gente precisa dessa divulgação da psicanálise, uhum, dessa expansão do conhecimento psicanalítico e o quanto as pessoas podem ser beneficiadas por isso, né? Vendo aqui o comentário do Rafael, nessa pandemia, mergulhei dentro de mim, mas mergulhei em águas estranhas. E nesse acho que é nebuloso, né, encontrei meu caminho. A psicanálise vem buscar isso, né, essas coisas estranhas, né, uhum, principalmente se
é muito difícil numa autoanálise a gente buscar, porque a gente também vai ter as próprias resistências, né? Sim. Mas se ele conseguiu trazer uma elaboração, isso é importantíssimo, né? Então, isso acontece mesmo, as pessoas estão mais conectadas com elas mesmas, estão mais Uhum. preocupadas com as suas emoções, né? Sim. E o Paulo, ele disse o seguinte: já fiz psicanálise uns anos atrás e hoje, infelizmente, por algumas razões, não estou conseguindo voltar. Mas um dos meus medos no início era de estar sendo julgado por aquilo que estava me abrindo, né? Não, não. Eu vou até deixar você responder, Ana. Fica à vontade para responder esse ponto. Bom, se sentir julgado, não. Na análise a gente não precisa se sentir julgado, né? Até Uhum. porque dentro da análise é um espaço, né? Justamente e apropriado para a gente falar tudo aquilo, né? Que nos vem à cabeça, né? Sem se preocupar com Sim. julgamento, sem se preocupar com crítica, porque ali o protagonista da análise é o analisando, o protagonista da análise ali é o paciente, né? O analista ele não está ali para julgar, ele não está ali para criticar, ele está ali para ser um instrumento Uhum. que o analisando usa, né, para chegar até seu desejo, né? Sim, Então, não é a nossa função julgar nem criticar ninguém, né? sim. E qual foi a outra pergunta? É porque o Paulo botou duas perguntas, acho que num texto só aí. Eu não estou conseguindo ler aqui. Não, aqui tem uma só, né? Essa Uma questão só? da psicanálise. Ele comentou que ele já fez psicanálise uns anos atrás, infelizmente, por algumas razões, não está conseguindo voltar, né? Mas um dos Ah, medos então era foi, essa questão do então, julgamento. então foi do E Rafael, né, ah, que ele diz dessa autoanálise, né, nesse período isso, de isso pandemia. mesmo. Bom, isso Uhum, daí é uma coisa que está acontecendo com todo mundo, porque todo mundo se viu dentro de casa, né, e ali lidando, né, com as próprias questões, coisa que a gente sempre tentou fugir a vida inteira. Ah, vamos pro churrasco, vamos pra festa, vamos pro não sei aonde, e a gente vai se afastando das nossas próprias questões, né? A gente vai uhum. tamponando todas aquelas nossas questões. E agora dentro de Fugas. casa não tem jeito. E agora É. dentro de casa não tem jeito. Então, é isso aí, é normal, a gente tá lidando com a gente mesmo, né? Pode ser até um pouco Uhum, assustador, né? Mas é isso. A diferença é que em casa a gente lida com as nossas questões, mas a gente sim. tem os nossos padrões de repetição, a gente tem os nossos padrões de comportamento, que Uhum, na ausência de um psicanalista talvez seja difícil de percebê-los. Então, de sim. repente, numa análise, né, a gente levar essas nossas questões para o psicanalista, pontuar onde que a gente repete, pontuar onde que está, né, ali os nossos entraves, digamos assim. Então, Sim. Inclusive a questão do julgamento, né? Estou me sim, sentindo sim. julgado. Leva isso para análise. Fala, olha, eu não sei, eu me sinto julgado quando eu estou falando com você, né? O analista ele vai receber essa informação e vai trabalhar isso também, porque isso é importante, Uhum, né? uhum, sim. Bom, Ana, estamos chegando ao final da nossa live. Eu agradeço mesmo de coração a sua participação aqui. Tá? Eu que É agradeço o muito convite. bacana. Porque ali tem muita informação que ela coloca, tem muitas questões baseadas em filmes, baseadas no dia a dia, baseadas inclusive na própria pandemia, né? Uhum, Algumas visões baseado na psicanálise, né? Então, acessem e procurem a gente, procurem a Ana, me procure. Se precisar falar alguma coisa, se quiser conversar, a gente fica muito aberto a isso, tá? A esse bate-papo. E online, né? Que é uma grande possibilidade aí de, inclusive, fazer tratamento hoje em dia, né? sim. Ana, agradeço de coração. Temos aí 25 segundos, suas últimas palavras. Pessoal, muito obrigado e boa noite.